Na verdade, Deus não chamou a gente para trabalhar para Ele. Ele chamou a gente primeiro para estar com Ele, né? Eita. Então, acho que o que leva um pastor a alcançar uma visão que Deus deu é gastar mais tempo com quem deu a visão, né? O senhor sente isso, o senhor se preocupa com isso também? De que atrás dessa palavra chamada excelência não está vinculada à excelência, mas muito mais ao ego pastoral? Fala pessoal, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos ao Gospelcast. Obrigado por ter você aqui comigo. Quero agradecer de verdade todo mundo que comentou no episódio passado, nosso primeiro episódio. E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Eu quero glorificar a Deus por sua vida. E, claro, pedir para você que comente, curta, compartilha com alguém. Você que puder também, se inscreva aqui no canal, é importante para que o reino de Deus expanda. E sempre que eu começo, eu falo que a intenção de cada episódio aqui é fazer com que você, no final dele, aprenda alguma coisa. Você tem que aprender alguma coisa no final de cada episódio, tem que ficar marcado para você e fazer você refletir. Isso que é o nosso objetivo aqui hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar muito sobre a igreja moderna, sobre essa geração e qual impacto que isso está gerando hoje para os dias atuais, tá bom? E eu trouxe aqui também hoje um amigo, um pastor. Vou apresentar ele aqui rapidinho para vocês. Ele que tem 47 anos, casado com a pastora Lidiane Abreu, pai de cinco filhos. Ele que é fundador de uma linda igreja, irmãos, a Igreja Arca, aqui em Macaé, e do Instituto Vida na Arca, com projetos sociais como aula de jiu-jitsu, capoeira, dança e reforço escolar, e além de distribuição aí de cesta básica também. É com muita alegria que nesse momento, diretamente dos estúdios Macaé Gospelcast, apresenta pastor Jaque Abreu. Obrigado, mano, por estar aqui comigo. Alegria estar aqui com você, com vocês também. Deus abençoe vocês, da onde quer que você escute. Veja esse podcast aí que possa abençoar a sua vida. Alegria estar aqui. Valeu, obrigado mesmo, senhor, que com certeza é uma referência aí pra gente aqui, Obrigado. aqui hoje, de verdade. A gente comenta muito, eu juntamente com a minha esposa também, a gente comenta muito sobre vocês em si, e a gente acompanha vocês e vê, uma coisa que a gente vê muito é essa vida de devocional que vocês fazem todos os dias. Isso já nos chama muita atenção. Sim. Eu imagino que não foi da noite para o dia que vocês criaram essa cultura, essa rotina de fazer devocional. E eu acho que esse é o primeiro ponto assim que a gente vê quando uma pessoa, um pastor de verdade, ele está focado uma vida com Deus, né? E isso a gente vê bastante, vocês aí. É um desafio, na verdade, né? As pessoas olham e acham que é natural um pastor ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E, na verdade, eu acho que essa é a maior guerra do pastor. Porque vai competir com o inimigo, vai competir com essa questão de você entrar no ativismo da igreja, da obra, visita e tudo que envolve a igreja, né? Na verdade, Deus não chamou a gente para trabalhar para Ele. Ele chamou a gente primeiro para estar com Ele, né? Eita. Então, acho que o que leva um pastor a alcançar uma visão que Deus deu é gastar mais tempo com quem deu a visão, né? E essa percepção até que a gente tem é ver muitos pastores exatamente gastando um tempo e um cansaço físico, mental e tudo mais, e gastando pouco tempo em busca, em oração. O senhor que tem essa visão, o senhor tem tido essa visão também desse cansaço pastoral? E o que isso muda hoje para o pastor atual? Porque antigamente era meio que normal um pastor morrer na obra, né? E hoje a gente vê que isso mudou, ou tem mudado a mente do pastor em si. Hoje em dia, assim, tem muitos pastores que entenderam e estão vivendo o ministério, a vida, a família de uma forma extraordinária. Tem muita gente que já entendeu e está vivendo isso daí. Mas eu acho que o que deixa a gente cansado é fazer o que Deus não nos chamou para fazer. Nossa. Né? Porque o Senhor, ele é o nosso descanso. Então, quando a gente faz aquilo que Deus nos chamou para fazer, não nos cansa. O que cansa é fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu costumo falar sobre isso. Por exemplo, né? Deus chamou a gente para pregar a palavra e cuidar de pessoas.
Sim. Basicamente é isso, né? É pregar o evangelho, resgatar pessoas, transformar pessoas e conduzir as pessoas à salvação. Ponto. É isso que Jesus chamou a gente para fazer. Aí o cara vai e quer fazer um galpão grande, uma escola. Aí antigamente, né, queria um canal de televisão. A pergunta é, Deus mandou fazer? É. E às vezes Deus não mandou fazer, e às vezes o cara está se cansando. Então, aí o cara quer abrir várias igrejas. Às vezes o cara não cresce, ele espalha. Hum, Então, eu acho que primeiro a gente cresce, depois a gente espalha. Espalhar antes de crescer vai gerar ativismo, vai gerar cansaço, pouco obreiro, poucos pastores auxiliares de igreja. E a pergunta é: foi Deus que mandou fazer? até sobre isso eu vejo que alguns pastores. Essa mudança eu acho que está sendo gerada aos poucos, mas antigamente ele tinha muito esse pensamento de abrir uma portinha, né? A Sim. gente abria uma porta e depois via pastor, a gente depois via estrutura, a gente via como que seria som, como que seria cadeira, essas coisas. Como é que é a visão do senhor quanto a isso, relacionada a isso? Cara, a minha visão é a visão de alguns pastores. Eu falo alguns pastores porque talvez seja os que eu seja do meu ciclo, da minha bolha, né? Uhum, Que eu me relaciono. Então, eu acredito que igreja. Vamos lá. O que acontece? Hoje em dia a gente tem pastores e a gente tem empresários da fé. Isso é uma realidade. Não tem como. tem não, tem aqui em Macaé, tem isso? Não. Então, quando você abre um CNPJ e um prédio, isso infelizmente eu tenho que falar isso. Quando você abre um CNPJ ou um prédio, você é um empresário da fé. Você não é um pastor. Agora, igreja não se abre, igreja nasce. Nossa. Como que nasce? Nasce na casa de alguém. Algum missionário, um líder de célula é um missionário, um evangelista é um missionário. Quem está levando a palavra é um missionário. Então, por exemplo, a gente está aqui em Macaé. E se lá em Campos, de repente, uma família daqui de Macaé vai para Campos e tal, e aí, chegando lá, esse cristão daqui fala, pastor, eu queria pregar a palavra lá, e eu queria começar uma reunião numa casa Uhum. lá. Eu já tenho um primo, já tenho uma tia, já tenho um tio, e eles começam a se reunir uma vez por semana lá. E aí vai crescendo, tem 10 pessoas, passa 15 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Opa! Então, assim, a gente não tem prédio, a gente não tem som, não tem aluguel, não tem nada, não teve desgaste, não teve Uhum. cansaço. É algo que nasceu sobrenaturalmente, porque não é natural, né? Sim, Mas sim, de certa forma, nasceu natural. Então, a minha visão é que igreja nasce. sim. E é assim que a gente nasce. Por exemplo, agora a gente está discipulando um pessoal de Moçambique, Uhum. né? Que algum vídeo meu chegou lá, eles começaram a seguir e tal. São irmãos, deve ter mais ou menos uns 30, 40 irmãos, Olha. que já se reúnem há mais de um ano e tal. Porém, o pastor tem menos experiência e tal, e coisa, e estava orando a Deus quando de repente o vídeo chegou. Entrou em contato comigo, o que eu falei Uhum. com ele? Falei, pastor, a gente passa 3 meses em treinamento, discipulado e orando em oração. Depois desses 3 meses, a gente treina o senhor, a esposa, treina os obreiros, todo mundo. Rapaz. Se no final o senhor não quiser, ou a gente não quiser, né, que nasça uma arca aí, o senhor foi abençoado, foi treinado, Sim, adquiriu conhecimento sim. e a gente vai continuar sendo amigo. Mas se no final de 3 meses o senhor achar que é benção e tal, uma arca nasce aí. Que Então, legal. assim, é muito tranquilo, né? E sempre para o reino de Deus. Nunca para o seu império. Um dos problemas é esse. O cara que é pastor, ele precisa ter algumas convicções, alguns princípios muito bem fundamentados. Porque senão todo mundo começa bem. O problema não é como começa, é como termina, né? Sim, sim. Então, se você não tiver boas convicções, você vai se perder no meio do caminho. Então, Sim. assim, a gente tem que entender que eu diminua, que o Senhor cresça. Não é para o meu império, é para o reino de Deus. E vida que segue, você vai levando. É. Uma das coisas que eu vejo hoje é a gente coloca um nome, uma palavra, que é a excelência, né? A gente ouve muito falar, não, é pro reino. Esse assunto é bom. É bom. A gente fala que é para excelência e tudo mais. Só que a impressão que dá, assim, a impressão que dá que atrás dessa palavra excelência existe muito mais um ego, muito mais é, uma igreja que eu preciso fazer o que as pessoas falem, uau, nossa,
do que uma excelência bíblica, uma excelência de excelência mesmo, né? Sim. A impressão que dá, eu não sei assim, mas a impressão que dá é que, olha, nós precisamos fazer isso com excelência. Só que, na verdade, o que eu preciso é com que as pessoas cheguem na minha igreja e ele tenha uma impressão de que essa igreja está infinitamente melhor ou maior do que a outra igreja. O senhor sente isso, o senhor se preocupa com isso também? De que atrás dessa palavra chamada excelência não está vinculada à excelência, mas muito mais ao ego pastoral? Então, a gente tem três pontos aí. Eu acho que existe a excelência que é saudável, vamos dizer assim. Existe uma excelência que é saudável, acontece no tempo certo, para a igreja certa. Por quê? Tem igrejas que não vai ter excelência. Por quê? Porque não tem condições. Qual é o público dessa igreja? Entende? Então, assim, aí depende. Porque para mim, excelência é você fazer o melhor que você pode. Isso é excelência. Sim. Então, uma igreja dentro de uma comunidade, povo muito carente e tal. Por exemplo, os irmãos de Moçambique. Uhum. A igreja lá é de lona, o telhado é de lona e as paredes são de lona e madeira e o chão é de barro, né? Talvez para eles isso é o melhor que eles podem fazer. Então, quando você faz o melhor que você pode fazer, isso é excelência. Então, vamos lá. Se a minha igreja é uma igreja de classe média, opa, eu já posso ter uma excelência melhor. E só te Se a cortando. minha igreja é na Zona Sul, eu tenho doutores, médicos, empresários, juízes, opa, a excelência ela vai para outro nível, mas que seja o melhor que eu posso fazer. Vai. É só te cortando também, e o pastor precisa compreender isso também, né? Sim. A igreja que a qual ele está atuando e o nível que ele está ali, Isso. né? E Com o que muita eu humildade. acho? Então, primeiro, igrejas são as pessoas. Tudo começa com as pessoas. Então, qual o público que eu tenho? Vai definir o nível da minha excelência. Entende? Uhum. E aí, por exemplo, se eu tenho um público que não está aquém daquela excelência, cara, eu vou começar a gerar dívida Uhum. que o público que a igreja em si não tem condições de pagar. Então, primeiro, eu acho que a excelência saudável ela vem do público que a igreja tem. Uhum. Partiu desse ponto. Outro ponto é o seguinte: aí vem a questão do ego. Do pastor querer fazer porque todo mundo está fazendo. Né? A mãe da gente já dizia: você não é todo mundo. Então, sim, tem essa vaidade, tem sim. E é um problema. E outro problema é o seguinte: porque nós vivemos uma geração que eles não estão vindo para a igreja, não é todo mundo, né? Sim. Mas há uma grande parte que não vem para a igreja para servir, vem para ser servido. Pois é, cara. E se o pastor entrar nessa, ele não vai ter cristãos, ele vai ter clientes. Meu Entende? Deus. Então, o seguidor de Jesus, ele cultua Jesus em qualquer lugar, até dentro de uma cela. É isso que a Bíblia nos mostra. Entende? O cliente não. O cliente, ele troca a sua igreja por uma igreja que tem uma excelência melhor, que tem uma marca melhor, que tem um nome maior, que tem gente mais famosa. Esses são os clientes. O pastor só precisa decidir o que ele quer. Porque clientes não são discipulados. Ovelhas são. Forte. E é você que vai determinar através daquilo que você prega. Outro problema muito sério com a excelência, eu fui algumas vezes nos Estados Unidos, né, e eu visitei as maiores igrejas dos Estados Unidos, já fui em Londres, Paris, Colômbia e tal, né, para aprender mais sobre a igreja. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que são igrejas que são referências para a gente, o que eu percebi? Que eles trocaram a unção pela excelência. Meu Deus. Então você chega em igrejas que são shoppings, isso é maravilhoso, é muito legal, igrejas planejadas, estruturadas, é lindo, tudo é muito lindo, muita excelência. Mas é uma palestra. Você não sente algo, não te gera um impacto espiritual que eu digo, sabe? Então assim, pastor, mas está errado. Não, não é questão de estar errado, é questão que eu não trocaria a unção pela excelência. Entendi. Então o pastor tem que definir o que ele quer. Porque eu sempre digo o seguinte, vou falar pro pessoal, o que acontece? É o desafio do pastor. Quanto mais fogo, menos organização. Quanto mais organização, menos fogo. Pode ver, toda igreja que você for, quanto mais organização, menos fogo, menos unção. Verdade. Por quê? Porque às vezes a organização
sabe? A gente começa a se preocupar tanto com aquilo que as pessoas pensam e para de orar, como a gente orou aqui antes de começar, para saber o que Deus quer, o que vai agradar a Deus. Então, assim, o que eu senti a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos e outras vezes, não em todas as igrejas, mas na maioria das igrejas grandes, a impressão é essa: trocaram a unção pela excelência. Meu Deus. E essa impressão mesmo que às vezes, né, a gente dá, porque como o senhor falou aí, se a gente lidar com o cliente, então a pregação nunca tá boa, o louvor nunca, às vezes, tá bom. Porque aí a pregação é para agradar o cliente. Exatamente. E a verdade, eu trabalhava embarcado e um amigo meu falava o seguinte, ele era presbiteriano, e ele dizia, a Bíblia não faz carinho em ninguém, não. Então, assim, a verdade tem que ser pregada. Né? E é o Espírito Santo que tem que conduzir o que vai ser falado na igreja. Então, você não pode preparar uma mensagem para agradar as pessoas. Verdade. Né? Então, assim, quando você tem cliente, o cliente sempre tem razão. E o senhor falou aí a respeito das pessoas hoje, muitas, né, não todas, mas algumas não querer servir, né? E essa é uma pergunta que eu também formei para te fazer, que é o seguinte: como que eu faço isso hoje numa geração que, não vou dizer que a maioria, né, mas poucos querem servir, ou seja, querem encontrar pronto, né? Ninguém já quer encontrar as coisas tudo certinho, né? E a gente sabe que, por exemplo, hoje em dia, para se fazer um culto que comece 7 e termine 9, por exemplo, vai ter gente que vai ter que ir um dia antes, vai ter gente que vai ter que estar lá 4 horas da tarde, vai ter pessoas... Sim. Assim, eu sei tem como é que toda uma estrutura, exatamente. um time de obreiros voluntários ali. Exatamente. Até a palavra voluntário, para né? acontecer. Que utiliza muito hoje, que é essa palavra voluntário. Como que eu consigo fazer com que esse camarada que chegou na igreja dessa geração Z, ou o que for, 2000, como que eu consigo pegar esse cara, fazer essa mulher, essa pessoa entender e compreender, cara, você precisa servir aqui, você precisa ajudar a obra, você precisa compreender. Como que eu consigo implementar isso dentro da mente dessa pessoa? O que acontece? Eu aprendi com o tempo que a igreja ela precisa ter uma visão clara, uma cultura forte e uma linguagem muito definida, sabe? Às vezes eu vou falar isso aqui, tem gente que não vai entender, mas uma igreja precisa de uma visão clara, uma cultura forte e uma linguagem definida. Foi isso que gerou o que nós vivemos na Arca hoje. Porque o que acontece? Tudo começa com uma visão. Tudo começa com uma visão. Deus chama Noé e dá uma visão para Noé, para construir a arca. Deus chama Abraão e dá uma visão para Abraão. Deus chama Moisés e dá uma visão para Moisés. Noé não tinha nada, Abraão não tinha muita coisa e Moisés não tinha nada. Então, assim, primeiro Deus dá uma visão. Por quê? E essa visão precisa ser clara. Na maioria das igrejas, nem o pastor sabe qual é a visão. Verdade. Eu encontro pastores, a gente vai conversar, eles vêm perguntar, eu pergunto, qual é a visão da sua igreja? Não, a gente é pentecostal, a gente é isso, a gente faz culto assim, culto de libertação. Não. E a visão qual é? Porque a visão é para onde você está indo. Qual é o seu destino? Onde você quer chegar? Que tipo, daqui a 10 anos, como vai ser a igreja? Então, as pessoas, elas investem em uma visão. As pessoas, elas acreditam em uma visão. Entende? O que vai determinar se uma pessoa vai ficar na igreja ou não é a visão que a igreja tem. Não é o pastor, às vezes nem é tanto a pregação. A pregação é muito importante, sabe? Então, assim, e quando a igreja tem uma visão, o pastor não é o centro. Toda a igreja está envolvida na visão que está estabelecida. Entende? E aí, uma visão clara gera uma cultura forte. Entende? Porque nós sabemos quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Para onde a gente está indo? Isso gera uma cultura. A cultura é poderosa. Como assim, pastor? Por que a cultura é poderosa? Porque quando você insere alguém em uma cultura, sem querer, ele vai absorvendo essa cultura. Por exemplo, se eu te mandar para o Nordeste hoje e você ficar lá 5 anos, você vai voltar de lá falando diferente, sim ou não? Vou. Vai voltar falando Com diferente. certeza. O sotaque vai mudando. Por exemplo, se eu pegar alguém que não fala inglês e mandar para os Estados Unidos, depois de 5 anos ele vai estar falando. Sim, Você fala japonês? Sim. Não.
Mas te mandar pro Japão. Sim, sim. Você vai comer o que eles comem, daqui a pouco você vai estar vestindo o que eles vestem Sim. e vai estar falando como eles falam. Por quê? Porque é a cultura. Então, pastor, por que não tem pessoas para servir na igreja? Porque não tem uma cultura de servir. Entendi. Uma cultura que inspire, uma cultura que inclua e uma cultura que valorize o servir, entende? Então, lá na Arca são mais de 300 voluntários, né? São obreiros, né? Uhum. Aí, a nomenclatura, para mim, não importa muito. É. Mas por quê? Porque tem uma cultura. Então, todo mundo que chega, servir é tão prazeroso, servir é tão bom, todo mundo fala em servir, sabe? Então, a pessoa chega, ela quer fazer parte disso. E sem querer, posso falar para você? Chegam pessoas dizendo, pastor, não, eu estou vindo, só quero ficar sentado. Não quero me envolver com nada, eu sou muito atarefado. Eu falo, tudo bem. Lá a gente não chama para servir, a gente não insiste para servir, a gente não convoca para ser obreiro, a gente não faz nada disso. Por quê? Porque a própria cultura faz isso. Aí o cara começa a fazer amizade na igreja. Aí todo mundo que ele faz amizade é voluntário. Aí Acaba contrata a incomodando. gente, é voluntário. Aí quando o cara é um obreiro, é um pastor, é um líder de célula, é tal. Todo mundo está envolvido, servindo a igreja. Aí ele escuta, Uhum. né? Por quê? E aí o que ele vai escutar no meio das pregações? Por exemplo, servir é natural para quem nasceu de novo. Meu Deus. Porque Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Meu Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, porque eu sou o Senhor, né? Porque eu sou mestre, por isso eu sirvo. Então, e a gente fala sobre isso, cara. O cliente vem para ser servido. E a gente está aqui para servir. A gente não tem problema em servir. Nós amamos servir. Aí o cara quer ser cliente, não tem problema, senta aí, a gente vai servir você. Tudo bem. Mas quem é que está na igreja que gosta de ser chamado de cliente? Ninguém. Ninguém, mesmo que o mano. cara seja. Ninguém. Só que você fala com amor, com educação e no meio de uma palavra. Então, servir é natural. Por exemplo, o cara aceitou Jesus, é natural orar? Sim. Normal, todo cristão Sim, ora. sim. Né? É difícil? Mas é normal. E a igreja é normal? É. Ler a Bíblia é normal? Para quem é cristão, né? Para quem nasceu de novo. Estou falando para o cristão de verdade. Servir, orar é normal, ler a Bíblia é normal, ir na igreja é normal. Servir também tem que ser. Tá dentro desse pacote Tá dentro. de Se orar, você nasceu de novo, aí qual é o nosso problema? A gente quer discipular gente que não nasceu de novo. Aí não tem como. Tá na igreja, mas Não nasceu de novo. Nasceu de novo. Não nasceu de novo. Então, assim, servir vai da cultura da igreja. E aí a linguagem. Porque toda cultura tem uma linguagem. Se você pegar um alemão, um americano, um canadense, eles são tudo parecidos. Mas quando eles falarem, você vai saber, ó, esse cara aqui é alemão, esse aqui é americano, esse aqui é do Canadá. Por quê? Porque a linguagem revela. Então, qual um dos problemas que eu vejo nas igrejas pentecostais, por exemplo? O pastor tem uma linguagem, o pastor fala uma coisa. E aí os obreiros, quando vêm pregar, quando vêm fazer uma reunião, eles querem trazer algo novo. Totalmente diferente do que o pastor falou. Assim, é uma cultura. Sim. Uma revelação nova. E aí ninguém sabe para onde está indo. Porque é muita direção. E aí um dá uma revelação para um lado, uma palavra para um lado, outro para o outro. E aí ninguém sabe. Aí para quem serve acaba se perdendo nisso tudo porque não sabe para onde está indo. Não sabe não o que gera vai. uma cultura forte. Se você não tem a mesma linguagem, a cultura se perde. Não tem uma cultura. Então eu creio que... E outro ponto é inspirar as pessoas. Por quê? Houve um tempo que liderar com autoritarismo funcionava. A liderança militar funcionava. Hoje não funciona mais. Você não lidera por obrigação. Você lidera por inspiração. Entende? Então, o que a gente tenta fazer na Arca é inspirar. Mostrar aquilo que a gente faz que é bom, mostrar a visão, mostrar o que Deus quer, celebrar as pessoas que estão fazendo, agradando o coração de Deus. Então, assim, é melhor você mostrar quem está fazendo do que ficar gastando tempo no culto repreendendo quem não está fazendo. Não vai gerar resultado nenhum. Então, celebra quem está fazendo. O desgaste é muito grande para você correr atrás de quem quer apenas estar ali, não quer
Sim. Não quer E aproveitar. essa pessoa tem que ser inspirada, entende? E cobrança hoje não resolve. Cobrança, tal, não vai, não, as pessoas não se movem mais assim. E esse tempo passou, cara. Essa geração é outra geração. Você tem quantos anos? 32. 32. Você é bem mais novo, né? Mas a gente que tem de 35 para cima, 40 anos para cima, Uhum. a gente vivia em outro mundo. Era outra geração. Uhum. E o que a gente precisa entender? Geralmente os pastores têm mais de 40. A gente precisa entender que é essa geração que o Senhor ele escolheu para a gente nascer, para a gente ganhar, para a gente cuidar, para a gente discipular. É essa geração. É diferente? É inconstante? É frágil? É sensível? E aí? Como que a gente vai fazer? Sobre essa geração aí que a gente está falando, uma das palavras que tem se levantado muito que é o relativismo, né? Onde tudo hoje tudo hoje está certo, dependendo do ponto de vista, cada um é cada um, e, e o relativismo tem tomado conta, né? E até dentro da igreja agora a gente encontra isso quando a gente vai falar com alguém, quando a gente vai conversar com alguém. Como é que eu trato essa geração relativista? O que acontece? Antigamente, um membro de uma igreja tinha um pastor. Hoje, o membro de uma igreja tem no mínimo 5 pastores. E não tem para onde correr. Entende? Não tem para onde correr. Por quê? Porque você vai ter o seu João lá na roça e o seu João vai ter a ovelha lá, o Paulo. O Paulo escuta o seu João, só que o Paulo escuta o David Leonardo, o Paulo escuta o Fernandinho, o Paulo escuta e por aí vai. Uhum. Né? O Luiz Hermínio, os caras que são mais conhecidos aí, Thiago Brunet e tal. E aí o que acontece? Primeira coisa, eu acho que a gente tem que estar atualizado. Porque senão você vai estar falando. Vou explicar. A gente tem que estar atualizado com os homens de Deus dessa geração. Uhum. Porque senão a sua pregação vai estar muito desconectada daquilo que Deus está falando globalmente. Uhum. Entende? Um pastor que ele é atualizado, cara, o que a gente está pregando aqui, o André Valadão está pregando lá nos Estados Unidos, o outro está pregando lá em Londres, o outro. Você vai ver que Deus está falando a mesma coisa no mundo todo. E aí, se o cara não é atualizado, ele acaba tendo uma pregação muito desconectada. E aí, o cara vai na igreja domingo, escuta o pastor dele pregar, e durante a semana, na internet, Uhum. os outros caras estão falando tudo totalmente ao contrário. Aí ele vai falar, ué, Tem alguma coisa errada aí. será que está todo mundo errado e o meu pastor está certo? Ou será que o meu pastor está errado e está todo mundo certo? E aí o cara começa a entender, por mais que ele goste do pastor e tudo, mas que o pastor dele não sabe muito bem o que está falando. Quem sabe são os outros. Então, a primeira questão é essa. Porém, a gente tem pessoas, a gente tem grandes homens de Deus, famosos, que estão na internet aí, pregando o evangelho, expandindo o reino de Deus. Mas a gente tem um monte de gente que não está preocupado com o evangelho, não. Tem gente que está pensando assim, o que eu posso entregar para a cruz? Uhum. E tem gente, é a minoria, mas está pensando assim, o que eu posso arrancar da cruz? Meu Deus. Entende? E aí, esses caras, eles não estão atrás de seguir Jesus, eles estão atrás de seguidores. Porque eles estão atrás de seguidores, eles vão falar o que agrada. Aí entra o relativismo. Aí Jesus é só amor, né? Aí a Bíblia é só amor. E aí, porque eles não querem desagradar ninguém. O que eu faço? Né? Eu procuro ver tudo que esses caras estão falando, que relativiza tudo. Seja de ideologia, seja de pastores, de pregadores que são mais coaches do que espirituais, que estão mais atrás, né, dessa questão do hype do momento, do que discipular pessoas, cuidar de pessoas. Eu vejo tudo que está falando e eu procuro estudar um contraponto disso, que seja plausível, que seja coerente e que seja convincente. Então, quando o cara vem com esse discurso, eu preciso ter a resposta. Sim, porque ele está ouvindo na internet, Ele tá ouvindo na internet. e como pastor atual ele tem que responder. Sim.
Então, assim, e aí você precisa. E o que que eu faço? Eu nunca cito nomes, Uhum. né? Eu sempre com amor e com educação. E sempre me incluo. Mas eu preciso ter contrapontos que sejam coerentes e convincentes. Quando o senhor fala que nunca cita nomes, o senhor diz o seguinte: o senhor dá exemplos disso na igreja? Sim, às vezes eu dou exemplo. Ah, por exemplo, tem gente aí na internet, irmão, que fala isso, isso e isso. Ah, entendi. Mas não é o que a Bíblia diz. Entendi. Ó, vamos lá. Vamos para um ponto Uhum. de relativismo. Hoje em dia, muita gente diz o seguinte: olha, nunca exponha ninguém. O cara, a pessoa, mesmo que ela esteja errada, expor a pessoa não é legal, Uhum. né? Mas é isso que a Bíblia diz? Não, não é isso que a Bíblia diz. O que que a Bíblia diz? Olha, se o seu irmão errou, ou se o irmão da igreja errou, chama esse irmão e repreende ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Foi isso que Jesus falou. Uhum. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3 testemunhas Uhum. e repreende. Se ele não ouvir, expõe para a igreja toda. E Isso é não é, bíblico. e não tem só um texto que fala isso. E é bíblico. E é nesse contexto que Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei presente. Não Ué, é mas quando dá pouca gente na a igreja tá igreja, vazia, não. a igreja está vazia. Não é esse contexto. As pessoas entendem errado. Meu Deus. Então Jesus está dizendo o quê? Se tiver 2 ou 3 ali, eles estarão me representando. E aquilo que decidirem na terra está decidido no céu. É nesse contexto. Rapaz. Mas os pastores que não querem falar a verdade, vão falar que você não pode expor ninguém. E aí, quando você traz o texto, ou mais textos, isso leva as pessoas a pensarem. Por isso, o pastor precisa ser bíblico. A gente acompanha até uma coisa que você falou aí agora. Por exemplo, sexta-feira o camarada ele ouve, mas eu acho que você conseguiu até responder sobre isso, que sexta-feira o camarada ele ouve um pregador na internet, né? Aí sábado ele ouve também, domingo ele ouve um pouquinho, vários pregadores. Só que interessante que a internet foi muito bom que deu muita voz a muita gente Sim, e muito ruim que deu voz a muita gente ruim, né? É muita gente ruim e muita gente boa. O problema todo da internet para a igreja é que eu escolho a mensagem que eu quero ouvir, né? sim, Então hoje eu tô passando por isso, então eu boto lá no YouTube, né? E tá ali a pregação que eu quero ouvir. Esse camarada chega na igreja domingo, na Arca, e ele encontra uma pregação sua, né? E ele ouviu tudo aquilo lá atrás, da pregação que ele quer escolher. É um desafio para o pastor atual, né? Ele conseguir combater com a internet que o camarada vai escolher a pregação que ele quer, sim. né? É justamente isso, Felipe. O pastor ele tem que ter definido as suas convicções, entende? Então, assim, primeira coisa, foi Deus que falou comigo. Essa palavra é de Deus, porque a minha maior, o meu maior desafio, minha maior guerra é ouvir Deus. Esse é o meu maior desafio como pastor, entende? Então, eu ouvi Deus, eu estou ouvindo, porque não é fácil. Ouvir Deus não é fácil. Tem um monte de gente, Deus falou isso, Deus falou aquilo e tal. Não é fácil. Para mim, não é. Entende? Então, primeira coisa, foi Deus que me deu essa mensagem? É o que Deus quer falar com a igreja? Meu compromisso é só levar e pregar a palavra. Quem convence é o Espírito Santo. Entende? Então, mas a Bíblia diz o quê? As ovelhas do meu pasto escutam a minha voz. Elas conhecem e seguem. Então, aqueles que são ovelhas do Senhor, eles vão escutar a voz do Senhor. E vai seguir, né? Então, assim, a questão né? Você conhece a palavra, você ouviu Deus, você se preparou, porque também tem isso. Porque às vezes o cara não se prepara para a mensagem. Porque você ter uma boa mensagem não é fácil. Não. Requer um monte de coisa, não é só conhecimento bíblico. Eu conheço um monte de teólogo que conhece mais a Bíblia do que eu, mas quando vai pregar, ninguém aguenta ouvir os caras pregar. É uma aula. Entende? E às vezes o cara não vai na igreja domingo para ouvir uma aula. Ele vai para ouvir uma palavra que liberte ele, que console ele, que exorte ele. Uhum. Mas é uma palavra. Entende? É diferente, uma pregação para
um estudo é outra Sim. coisa. E domingo a gente quer. Uma coisa que eu ouvi um dia, o professor, pastor professor William Mansur, ele falou um dia algo que eu nunca mais esqueci, que os cristãos, né, os membros, as ovelhas, eles não merecem o nosso despreparo. Sim. E eu acho que isso que a gente está vendo nos púlpitos das igrejas, até para uma geração dessa, o despreparo na palavra, o despreparo no ensino, o despreparo nas pessoas em querer se aprofundar mais, tanto na Bíblia quanto por exemplo, em estudar mesmo. Eu vejo que até o senhor é uma pessoa que estuda bastante, está em conferências e tudo Sim. mais, né? Essa importância. O senhor vê isso também nos púlpitos, assim, essa falta de preparo para elaborar, para preparar uma pregação, para poder elaborar mesmo o culto em si, no domingo, na quarta, ou seja onde for? Assim, eu percebo que algumas pessoas, elas tendem a isso, né? E mais uma vez, a gente vive num tempo, cara, que só não aprende quem não quer. Tem, tem tanta facilidades hoje pra gente aprender. E aí, o que que acontece? A mensagem, ela precisa ser cristocêntrica, ela precisa ser teológica, Uhum, né? Então, assim, a mensagem precisa ser atual, uhum, a mensagem, ela precisa incluir as pessoas, a mensagem precisa ser criativa, precisa ser intencional, a mensagem precisa ter ritmo também, uhum. né? Porque senão... Então, assim, para se ter uma boa pregação, é um conjunto de coisas. Por exemplo, toda quarta-feira, eu tenho uma reunião com os pregadores da igreja. Toda Eita. quarta-feira a gente se reúne para falar sobre pregação. A gente avalia as pregações que a gente pregou, a gente avalia hora junto, avalia o que a igreja está precisando ouvir, né? E a gente estuda sobre pregação. Pelo Vocês, menos 3, 4 vezes no ano, a gente tira várias semanas para estudar sobre pregação. vocês colocam lá pregação mesmo, olha. A nossa. Isso, E a gente avalia depois eita, de pregar. Ó, eita. aqui você poderia ter. Aqui você saiu da mensagem. Demorou Eita, voltar. que Ó, você isso? começou assim, tal. E pra gente é normal. Quando eu prego, eu sou avaliado também. Paz. Isso faz você crescer, Sim, 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 entende? Isso faz sim. você crescer. Aí a gente tem uma dificuldade de levar outros pregadores na igreja, Uhum, entende? Porque a uhum, igreja fica bem acostumada, né? A sim. igreja está acostumada a ouvir uma boa palavra. Agora, a Bíblia diz que Deus deu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. E às vezes tem um pastor na igreja que ele é um pastorzão, é um cara de visão, é um cara que cuida, um cara que apacenta, um cara que tal, mas às vezes ele não é um bom pregador. Sim, É só ele ter bons pregadores na igreja. sim. E não tem problema nenhum, entende? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de delegar, entende? Porque nem todo mundo. Você pode aprender a pregar? Pode. Mas tem gente que Deus deu o dom. Tem gente que nunca estudou e tem o dom de pregar. E depois, se estudar, vai ficar Aí. muito melhor. Uhum, uhum. Entende? Então o pastor tem que. Eu acho que hoje o cara tem que estar aberto a aprender, a buscar. Tem que estar aberto. Eu raramente eu fecho questões. Eu sempre estou aberto. A gente vê também hoje que, assim, uma coisa que eu sempre aprendi é o seguinte: quando uma igreja é saudável, a gente vê uma igreja saudável, a gente olha na igreja saudável e a gente vê uma harmonia, uma conversa entre todas as idades, né? Sim. Então, sempre aprendi isso, ó, quando você for procurar uma igreja, quando você for ver uma igreja, para saber se um dos pontos, óbvio, né? Se ela é saudável, é que há uma harmonia entre crianças, de crianças até idosos, né? E isso é muito difícil. Isso é um ponto muito difícil para um pastor. Você conseguir conversar com toda a faixa etária e no domingo tá todo mundo ali, Sim. né? No domingo tá todo mundo ali, culto, adorando, louvando a Deus e nossa, que sair dali dizendo, poxa, o idoso vai sair dali e falar assim, nossa, gostei muito
né? O jovem fala assim, nossa, Deus falou comigo. Cara, como conciliar isso? Como que eu consigo manter É essa justamente o que igreja você saudável? falou. Uma igreja saudável, ela é geracional. O que é uma igreja geracional? Justamente o que você falou. Onde tem jovens, adultos, idosos e às vezes até crianças no mesmo culto, escutando a mesma palavra, o mesmo louvor e sendo abençoados e sendo edificados. Entende? Então, quando você. É o que você falou. Às vezes, eu chego numa igreja e só tem jovens. Uhum. Uau, isso é bom? Não. Essa igreja está doente. Onde estão os homens dessa igreja? Por que os homens não ficam nessa igreja? Os homens trabalhadores, homens de caráter, homens que têm um entendimento. Quando eu chego numa igreja que só tem jovens, eu penso: alguém está sendo enganado aqui. Alguma coisa aqui está errada. Por que os homens não ficam aqui? Porque homem não gosta de ser enganado. Não é fácil você enganar um homem, Sim, mas sim, é fácil você enganar jovens. sim. Quando eu chego numa igreja que só tem pessoas de 60 anos para cima, Uhum. essa igreja está morrendo. Ela não é saudável. Alguma coisa está errada, não está alcançando. As crianças, os jovens, eles não querem ficar aqui e nem querem vir para cá. Então, assim, eu acho que é você ser atual. O pastor tem que se atualizar. Ah, mas o pastor da igreja já tem 70 anos. Então tem que ter pastores auxiliares que sejam atualizados para esse tempo. Entende? E, assim, e onde os pastores têm errado muito, eu já errei nisso. Falar dessa geração. Ah, sim, isso já tá chato. Entende? É Aham, chato. aham. E aí, pensa bem, você falar mal dos jovens não atrai os jovens para o culto. Você fazer piadas, chacota com videogame, com tal, com internet, fala mal de Instagram, de TikTok, bababá, geração mole, geração Nutella, geração. Como que alguém te agride e você vai querer ficar? Não vai. Não vai. Entende? Essa é a geração que o Senhor escolheu pra gente pastorear, cara. Então a gente precisa se conectar aos jovens. Precisa trazer eles para perto. É a linguagem, sabe? Você precisa de um culto que fale com todo mundo. E aí vamos lá. Uhum. Então, assim, você precisa de uma roupa que fale com todo mundo. Você precisa de uma linguagem, que uma coisa é a pregação, outra coisa é a linguagem, que fale com todo mundo. Porque às vezes a linguagem é antiga, Uhum. é antiquada. Ou às vezes o cara tá pregando, parece não vou falar moleque, que não é legal, né? Mas vou falar moleque. Parece um moleque pregando. Aí o cara tem 60 anos, é um empresário que tá ali. Não vai ficar escutando gíria, escutando. Então você precisa de uma linguagem que fale com todo mundo. Quando eu estou pregando, geralmente, eu me dirijo aos jovens, exalto os jovens. Geralmente eu uso como exemplo os meus filhos, né? E às vezes eu me dirijo para as pessoas mais velhas. Eu celebro os idosos na igreja, entende? Aham, aham. Celebro ali no meio e falo: olha a irmã Maria aqui, olha só, celebrando, dançando no louvor, coisa linda, irmão. Vamos aplaudir a irmã Maria e tal. Então aí todos os idosos estão ali, eles se sentem representados, Sim, sim. entende? E aí pode ser um cara, às vezes eu vou de boné pro culto, Uhum. entende? Aí os jovens já se comunicam também. Só que quando eu vou pro culto, por exemplo, os idosos, eles me tratam como neto, como filho. Sim, sim. E eu me rebaixo não é a palavra, né? Mas eu me coloco nessa Sim. posição Uhum. de honrar eles, de escutar eles, a experiência deles, entende? Mas eu preciso ter uma linguagem para o cara que tem 40 anos, que tem uma carreira profissional, que é um empresário e tal. E eu preciso fazer com que esses jovens. E aí é muito legal quando você consegue fazer essa conexão. De tipo assim, para o jovem: ei, cara, tem muita coisa que o seu pai sabe que você precisa. Tem muita coisa que seu pai viveu que você precisa para você se tornar um grande homem. E falar para os pais: pais, tem muita coisa boa hoje que você ainda não acessou. Uhum. Tem muita coisa boa aí, gente. Internet só não tem coisa ruim, não. Sim, Tecnologia sim. não tem só coisa ruim, não. Sim. Então, qual é o problema? O problema é que, às vezes, o cara fala que a internet é ruim, que a tecnologia é ruim, que não sei o que é ruim, e aí vai falar para os jovens e fala que os jovens e tal. E aí tem uma pregação muito negativa. E isso é o pior de tudo, para mim.
Você ir para a igreja e escutar uma pregação sempre negativa, sabe? Sempre o caos, aí não, Não essa rola, igreja não vai crescer. não rola, não rola. O senhor tem uma igreja muito ativa, né? A gente vê Sim. isso com projetos sociais e tudo mais. Como que a gente... O senhor falou que os idosos também estão dentro dessa... de servir. Hoje, lá na Arca, os idosos também servem, tem lugares também de servir e também dentro desses programas sociais também. Tem. Nós temos uma irmã, uma irmã lá na igreja, que ela vai com aquele negocinho de quatro e ela serve. Que Então, benção. assim, o idoso, ele pode servir em várias áreas, né, cara? Uhum, Ele uhum, pode ensinar. uhum. O idoso, essa irmã, por exemplo, ela fica na recepção da igreja, dando boas-vindas ali, Legal. abraçando as pessoas, e ela fica aí em pé. E eu falo para ela, irmã, senta. Ela diz, não, pastor, eu vou ficar aqui em Tô pé. servindo. Então a gente tem uma cafeteria, tem algumas lá na Arca. E assim, e as irmãs, elas amam servir lá, porque é tudo de graça, né? Uhum, E elas uhum. fazem bolo, e elas fazem chocolate, cappuccino, e Sei. fazem suco, e fazem não sei o quê. E elas se sentem úteis, Sim, né? sim. Servindo ali. Tem outras que servem na área social Uhum, também, né? Dando aula de reforço e tal. As irmãs da intercessão, os uhum, irmãos da intercessão, uhum, também tem alguns que são mais velhos, né? uhum, E por aí uhum, vai. Qualquer uhum, área da igreja uhum. é aberta para eles servirem. Servir. Pastor, e outra coisa, o senhor, como que o senhor avalia? O senhor tem 5 filhos também, né? Sim, É, e hoje há uma preocupação dos pais muito grande com os filhos, principalmente adolescentes, chegando ali nos 18 anos, 17, por aqui, e um pouquinho para baixo. E muitos deles avaliam essa fase, né, como uma fase muito difícil que está atual, de jovens e vivendo uma parte depressiva, né, e com traumas, às vezes até traumas de dentro de casa, né? sim. Trazem traumas de dentro de casa, de pai, mãe, ou não importa, mas vem com esses traumas, muitas das vezes carregado pelos pais dentro da igreja e eles chegam dentro da igreja, né? Como que eu, como pastor, vou lidar com esses adolescentes e com esses jovens que estão chegando nessa igreja com traumas, com depressões, totalmente com uma vida difícil, assim, sabe? A Bíblia diz que o Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Eu acho que esse é o desafio do pastor, fazer essa conexão entre os corações. E aí, por exemplo, né? Para mim, a prioridade é o meu casamento e depois a minha família. Em terceiro lugar, vem a igreja. Né? Igreja que eu digo, Deus, Jesus, né? E a igreja, a parte espiritual. Então, na verdade, eu falei errado. Né? Para mim, primeiro é Deus e família e depois vem a Uhum, igreja. uhum, Mas nessa escala. Primeiro minha uhum. esposa, depois minha família, meus filhos, Sim. e aí depois vem a igreja. E eu vejo muita gente que inverte isso. Por exemplo, tem pastores que pregam 30 dias no mês. Quem cuida dos filhos deles? Quem É. ensina o filho dele? Por exemplo, tem pastores que são itinerantes, que pregam. E raramente eles estão na igreja. Quem leva o filho dele para a igreja? Sim. Entende? Porque a criança aprende muito mais com o que ela vê do que com o que você fala. Eu Uhum. costumo dizer isso lá na igreja. Os seus filhos, eles ouvem você falar que serve a Deus ou eles veem você servindo a Deus? Por quê? Entende? E aí é que tá, cara. A gente precisa ensinar os pais. Pastores precisam estudar sobre casamento, precisa estudar sobre criação de filho, de educação sobre filhos, precisa estudar à luz da Bíblia e tem muito livros bons sobre Uhum, isso daí. uhum. Então, um filho que está chegando, um filho que está com 16 anos e está dando problema, ele não começou a dar problema com 16 anos. Ele começou a dar problema com 1 ano de idade. Então, assim, quando, quando você começou a educar o seu filho? É sempre isso que eu falo. Porque a gente começa a educar o filho quando ele nasce. Tem gente que espera o filho. Ah, não, tem 5 anos. Ah, não, é criança, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Então, lá na igreja, a gente tem um ensinamento muito forte para a família. Muito forte, sabe? E o nosso ensinamento basicamente a gente pega
a educação antiga com muito amor e carinho. A nossa base de educação na igreja não é essa base de hoje, relativizada. Não é. Entende? Então a gente pega uma base antiga, onde tinha limite, disciplina, ensinamento, porém, às vezes antigamente faltou mais presença, carinho e amor. Agora, se você pega disciplina, limites, com amor, presença e carinho, dá certo. Porque o senhor está falando antigamente as pessoas não tinham tempo, né, em Sim. casa, né? Hoje já é o contrário. É. Os pais têm, teoricamente, mais tempo em casa, mas a educação também... E é ela priorizar, né? Tem muita gente terceirizando a educação do filho. E aí terceiriza e quando alguém quer chamar atenção, ainda reclama com a pessoa que terceirizou, né? Com o professor na escola, um professor da salinha, ou até mesmo alguém que fica em casa ali cuidando dos filhos. Então, assim, cara, o segredo é, quanto mais cedo você começar a educar o seu filho, melhor vai ser. Eu não tive problema com nenhuma adolescência. Eu tenho 5 filhos. Só tem um que tá. Tem o Judá agora, tá saindo da adolescência, tranquilaço. E a Noemi que tá entrando na adolescência agora. Mas os outros nunca deram problema. O Judá que foi batizado lá agora, Foi né, batizado em Israel, Como é que lá foi no essa Jordão. sensação aí de batizar? Cara, a gente já batizou a Dandara e agora o Judá, né? É mesmo? Lá no Jordão. É algo que Dandara começou com isso, né? Ela tinha um sonho de ser batizada no Jordão e ela não queria ser batizada aqui. Tal. Eu falei, minha filha. E aí, quando ela fez 17 anos, a gente levou ela e batizou ela lá em Israel. Poxa, mas... E aí, só que os irmãos falaram, não, eu também quero. Não, agora já era. E aí a gente levou o Judá, Judá é um garoto lindo demais, muito Legal. obediente, prestativo, Legal. é um amor de garoto. Legal. Pastor, a gente vai caminhando para o fim. A gente falando ainda sobre Israel, o senhor é quase um morador de Israel, né? O senhor já foi aqui várias vezes lá, né? Como é que essa sensação ainda, inclusive, está com viagem já marcada? Como é que é isso? Cara, cada um caminha na revelação que Deus deu, né? E Israel, para mim, é uma questão de aliança. Não é turismo, não é estudo só. É uma aliança mesmo com o povo de Israel, né? O Senhor disse para Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, assim, a minha família, a minha casa, a igreja que eu pastoreio, a gente tem uma aliança com Israel. Então, todo ano a gente vai em Israel. Estar em Israel é você andar na Bíblia. Você nunca mais prega do mesmo jeito. Imagino. Né? Você estuda coisas lá, né, no cenário. Entende? No cenário. Você vai estudar coisas ali, né? Então, assim, tem algumas coisas que você escuta e fala, caramba, foi por isso que Jesus falou isso. Qual lá, assim, um lugar lá que te marcou, assim, que... Ó, eu vou te dar um exemplo simples. Um exemplo simples aqui de Israel. Você que está escutando, presta atenção. Por exemplo, Jesus chegou para os discípulos e disse assim, Cesareia de Filipe, o que dizem os homens que eu sou? Aí fala, nos diz tu é Elias, né? Jeremias, um dos profetas e tal. Aí, resumindo, aí Jesus fala, e vocês, quem vocês dizem? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, você disse bem, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cesareia de Filipe é um lugar mais alto na Galileia, nas montanhas da Galileia. Nesse lugar, era um lugar ecumênico. Fica numa das nascentes do Rio Jordão, o Monte Hermon. Então, no Monte Hermon, ele é um paredão de pedra gigantesco. E lá era um lugar ecumênico. Existiam vários templos de adoração a vários deuses. Rapaz. Entende? E lá naquela pedra enorme, tinham vários altares entalhados, cavados na pedra, que estão lá até hoje. Tinha sacrifício de crianças, sacrifício de pessoas. Então, assim, cada um tinha direito de adorar o seu Deus naquele lugar. Então, Jesus leva os discípulos ali e fala, ó, os homens dizem que aquele Deus é o certo, aquele Deus é o certo, aquele é o certo, aquele lá é o certo. O que dizem os homens que eu sou? Que tu é o Cristo. Entende? Por isso que ele pergunta, e os homens estão dizendo, e eu sou o quê? Meu Deus do céu. Aí eles dizem, aí Pedro diz, né? Aí, um dos profetas, né? Aí Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí ele diz, disseste bem. Aí ele diz,
tu és Petro, mas ele diz pedra pequena, né? Fragmento de pedra, que é Pedro. Que Pedro também simboliza pedra. Aí Jesus diz, mas sobre esta pedra, que é Jesus, eu edificarei a minha igreja. E aí Jesus aponta para o Monte Hermon, que é uma pedra gigante, que tinham vários portais de idolatria, vários deuses. E ele diz, tu és pedra, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Rapaz. Aí você volta 2000 e poucos anos lá depois. Só tem ruína de Meu todos os Deus do tempos. céu. E aí eu tô lá com a igreja de Macaé. Caramba. E lá do lado tá a igreja do Japão. Do outro lado tá a igreja Aleluia. da Coreia. Do outro lado tá a igreja da África. Aleluia. Do outro lado tá a igreja do americana. Então, 2000 anos depois, as portas do inferno se fecharam. E a igreja continua lá. Meu Deus do céu. Rapaz, forte demais. Israel é isso. Te proporciona isso. Pastor, para a gente finalizar, gostaria que o senhor desse um recado pro pessoal que está em casa, para essa geração, pessoal que tá pastoreando, para a geração que está nos vendo. Um recado final aí pro pessoal. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria te pedir é para você seguir o canal, curtir o canal. O Felipe não me pediu isso aqui, mas quando você faz isso, você faz com que o evangelho seja pregado e alcance mais e mais pessoas. A gente não sabe aonde isso aqui vai chegar, mas é importante que você valorize para que o evangelho seja pregado. Bem, uma mensagem. Gente, sigam a Bíblia, leiam a Bíblia, obedeçam a Bíblia, sirvam na sua igreja, obedeça o seu pastor e pregue o evangelho. Aonde quer que você vá, pregue o evangelho. Na sua rua, na sua família, no seu trabalho, sabe? Seja um discípulo de Jesus, né? A gente falou de cliente aqui, você não foi chamado para ser cliente, você não foi chamado para ter seguidores, você foi chamado para seguir Jesus, pregar o evangelho, resgatar pessoas, transformar pessoas e levar pessoas à salvação. Que o Espírito Santo use vocês. É isso aí, pastor Jaque Abel. Obrigado, varão. De verdade. Perdão. Obrigado pela sua agenda lotada e conseguir ainda estar com a gente Bom aqui. demais estar aqui com vocês. Obrigado, de verdade. E para você, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Continue lá, nos siga lá no Instagram também, o Felipe Góes. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada ainda mais. E, claro, você que quer ter alguém aqui com a gente também, comente aqui embaixo que a gente vai trazer muita gente boa também aqui, tá bom? Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau.